Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui no grupo de estudos de Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item 2, hoje, Justiça da Reencarnação. E a pergunta número 171 do Livro dos Espíritos diz assim: em que se funda o dogma da reencarnação? E a resposta? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles a quem não dependeu de melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios para alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Lembrar um pouquinho do que a gente já comentou nos outros capítulos, a reencarnação vem no sentido de permitir que a alma ou o espírito, em última instância, tenha a capacidade de se melhorar a cada nova existência. É impossível numa existência só, num espaço de vida que para a gente até pode parecer longo, se a gente contemplar 100 anos, mas é muito pouco tempo para a gente aprender todas as coisas, todas as experiências que a vida corporal pode dar. Para poder se evoluir ou se tornar um espírito mais esclarecido, mais avançado, vamos dizer assim, é necessário que a gente tenha, como a gente já disse, alcançado as virtudes da alma, do espírito, mas também alcançado o conhecimento das ciências, porque a gente precisa, para poder evoluir, ter são duas asas, A gente não consegue voar só com a asa do conhecimento, mas também não consegue voar só com a asa da bondade e do amor, porque a gente vai fatalmente ser enganado pelas outras pessoas e fatalmente perder a razão, que a gente vai ser um joguete na mão de todos os outros que quiserem se aproveitar se a gente só contar com a bondade e com o amor. Então é preciso que a gente tenha também o discernimento, a razão e o conhecimento para poder ser um espírito mais evoluído. Então, nesse cenário, é necessário então que a gente não dependa só de uma existência, mas que a gente tenha várias existências para poder ensaiar cenários diferentes. Como a gente já comentou em outros capítulos, numa vez a gente pode vir como um homem para poder exercitar os papéis e as características que o trabalho masculino exige em pé. Em outro, a gente pode voltar como mulher para poder também ter as capacidades, as experiências que o corpo feminino, que a mulher desempenha, quer seja na criação, quer seja ter esse papel mais ligado à maternidade, quer seja ter o papel mais ligado à emoção. Então, como espíritos, nós não somos nem homens e nem mulheres, somos espíritos. E como os espíritos, precisamos, para poder evoluir, passar por todas as experiências. Então, nessa existência, estamos numa situação e passamos por algumas experiências dessa situação, dessa encarnação, que vão trazer para a gente algum conhecimento, na medida em que a gente vai tentando fazer, erra algumas oportunidades, acerta em outras. O erro traz para a gente o conhecimento a gente não repete o erro, então avança um pouquinho mais, mas ainda assim uma única existência é muito pouca. Então a gente depende de várias existências para poder alcançar um conhecimento maior. E a gente, pela definição, ou pela criação divina, pelo sermos seres divinos, como a gente já disse em outras oportunidades também, estamos condenados à perfeição. Nenhum de nós vai ser, por pior que seja, por mais teimoso que seja em continuar repetindo os mesmos erros, vai ser deixado para trás. Isso é uma promessa que a gente tem de Deus, Nenhuma ovelha há de ser desgarrada, que seja resgatada, porque nessas várias experiências a gente vai poder exercitar um pouquinho mais no transcorrer dessa questão, que a gente percebe que a gente se errou numa existência e foi, de uma certa maneira, desperdiçou oportunidades que a vida lhe colocou, é dada uma nova oportunidade no sinal e na misericórdia divina para que a gente possa testar e fazer de maneira diferente. Então estamos condenados à perfeição, estamos sempre evoluindo. Por mais que a gente teime e insista em fazer errado,
A gente pode estacionar num determinado nível, mas a gente nunca retroage. A lei da evolução nos empurra sempre para frente. E alguém pode perguntar, mas existem pessoas, existem espíritos que são maus, que provocam mal, que judiam das pessoas, que fazem de uma maneira que as coisas fazem mal para as outras pessoas, né? E o que o Espiritismo traz para a gente? Já que a gente não pode evoluir, não pode retroagir, a gente está sempre num processo de evolução, nenhum de nós foi criado todos no mesmo instante. A criação divina não aconteceu como a gente costuma entender ou costuma aprender, em 7 dias, e a partir de lá, depois da criação feita, não se criou mais espírito nenhum. Os espíritos continuam sendo criados espontaneamente, porque Deus não parou de trabalhar, Deus continua incessantemente a trabalhar, e o amor divino, a criação divina gera os seres, gera o universo. Planetas continuam sendo criados, não é só criou esse conjunto de planetas que a gente consegue enxergar e parou por ali. A ciência cada vez mostra mais para a gente que existe muita coisa no universo que a gente não consegue conhecer ainda. E que outros planetas estão sendo criados, outras estrelas estão aparecendo, estrelas estão morrendo, dando início a outros universos. Então toda essa criação incessante é o pensamento divino, é o amor divino que continua num processo de evolução, de criação e de melhoria. Nesse processo nós somos então criados ignorantes e inocentes e passamos por um processo de aprendizado e de evolução. Estamos nesse caminho da evolução, e se alguém ainda não chegou num patamar que a gente possa considerar como sendo um espírito bom, ou que pelo menos tenha esse reconhecimento de saber o que é certo e o que é errado, é porque fatalmente ele ainda está numa escala de evolução inferior e não consegue ainda conceber que aquilo que ele está fazendo é errado. Quando ele vai conseguir conceber? Quando ele começar a reparar que as suas ações estão trazendo consequências que não são boas para ele, que são danosas, que trazem sofrimento. E através do sofrimento a gente consegue perceber que está no caminho errado e que deve tentar caminhos diferentes. Então a reencarnação é que possibilita todo esse mecanismo, toda essa evolução, esse funcionamento que permite a alma sempre crescer. O texto continua assim: a sua justiça, que é a justiça divina, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer concluir numa primeira prova. Essa questão de poder tentar novamente aquilo que não foi possível concluir. Não obraria Deus com equidade, quer dizer, com igualdade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Então, é só a gente lembrar situações que a gente costuma considerar que são de injustiça divina, quando a gente considera que pessoas nascem num meio extremamente pobre, desprovidas daquilo que é essencial, e às vezes mais do essencial, às vezes do carinho materno, do carinho da família, e que a quem falta tudo, e que convivem com pessoas de uma vida não muito boa, que está direcionada para o crime. Se uma pessoa não teve muita possibilidade, não teve muita opção de escolha num processo desse, seria justo que Deus condenasse com o mesmo grau e com a mesma pena aquele que nasceu numa boa família, com pai e mães amorosos, que teve todo o processo, teve a riqueza adequada para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse se desenvolver, para que ele pudesse se tornar uma boa pessoa. Todo o conjunto de exemplos à sua volta favoreceu, direcionando para o bem, em relação àquele que todo o conjunto à sua volta direcionou para o mal, para ser um desregrado da existência social, né? E nessa questão, então, a justiça divina aparece, só é entendida, ou só pode ser concebida, na medida em que isso é simplesmente uma cena do conjunto do todo. É um pedaço, uma experiência necessária para que o espírito possa passar e provar. E a gente sabe que, a gente conhece alguns exemplos de pessoas que nasceram desprovidas de qualquer tipo de atenção, quer seja da família, quer seja da sociedade, quer seja da riqueza, e que conseguiram dar a volta por cima e se tornarem boas pessoas, se tornarem pessoas que são exemplares na sociedade, que ajudam as outras pessoas, porque por não terem tido, se colocam a serviço de ter ações para que as outras pessoas não passem pelas mesmas circunstâncias pela qual ele passou. Como também tem
inúmeros outros exemplos de pessoas que, oriundas do mesmo processo, não saíram bem e foram direcionadas para o crime, às vezes morreram muito cedo, às vezes cometeram crimes bárbaros. O que diferencia, o que dá justiça nessa teia de diversidade de situações é justamente o processo da reencarnação, que permite que, se aquele não conseguiu sair vitorioso nessa existência, possa tentar novamente uma existência futura. Aquele que saiu feliz e que conseguiu executar o bem, ótimo, ele consegue, continua no seu processo de evolução, ele tem muito mais a evoluir ainda. Como a gente não consegue comparar a idade e saber quando foi a formação, a criação de um espírito, você não consegue saber se aquele espírito que conseguiu sair bem numa situação de diversidade era, na realidade, um espírito já velho, com já grande sabedoria, e por causa disso, usando a sua sabedoria, ele conseguiu driblar as situações que ele tinha por dificuldade, e se aquele espírito que falhou nessa dificuldade é, na realidade, um espírito muito jovem ainda, que tem tudo a aprender ainda, e aquilo só vai servir de base para o seu crescimento. Então, daí o Evangelho recomenda para a gente, né? Não julgueis, porque a medida que você usar para julgar, vai ser usada contra você mesmo depois. E não porque Deus vai nos julgar pelos nossos julgamentos, mas porque a nossa própria consciência, na medida em que a gente souber, vai fazer esse julgamento contra nós mesmos e tornar o quanto injusto foi o nosso julgamento em relação ao outro, por não conhecer a história do todo, por simplesmente ter uma figura, uma fotografia, julgar pela foto, em vez de conhecer a história. A gente não dá em poder de ser juiz de ninguém, né? Continuando, o texto diz assim: se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Óbvio, né? A doutrina da reencarnação, isto é, aqui consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Quer dizer, quando você se compara com algumas pessoas, e tem vários exemplos disso na sociedade, quando você olha para a pessoa e fala: nossa, puxa vida, essa pessoa teve tanta dificuldade, conseguiu construir tanto, assim, a gente fica até envergonhado, fala assim: eu não consigo fazer nada, né? Eu não acho mal tempo para cuidar de mim, quanto mais para cuidar das outras pessoas, como fulano, ou ciclano, ou beltrano consegue fazer. Nesse comparação com os outros, e seguindo a recomendação do Evangelho do Espiritismo, a gente para de comparar, porque no final das contas você não conhece a história do outro. Que bom para ele se ele está evoluindo muito mais rápido. Ele pode ser já um espírito antigo, por causa disso ter todo o conhecimento, um conhecimento que você ainda está adquirindo. Quando a gente usa essas figuras, essas personalidades como modelo, na verdade nos serve de inspiração para que a gente possa colocar os nossos esforços também, caminhar nessa direção, por mais que a gente não consiga, né? Quando a gente pensa na figura de Francisco de Assis, por exemplo, no tempo em que ele passou, e por tudo que ele passou, e toda a privação que ele passou, sendo filho de pais ricos e que abandonou toda a riqueza para se dedicar à pobreza, a cuidar daqueles que tinham menos que si ainda, a gente consegue facilmente reconhecer que tratava-se ali de um espírito já muito mais avançado, principalmente na época em que a história acontece. E que também a nós vai ser dado no momento adequado, quando nós tivermos capacidade, experiências e oportunidades também de a gente provar o nosso crescimento, a nossa evolução, na medida em que a gente tiver possibilidade de fazer, né? Continuando, sustenta-o, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente de supremo bem, e que mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo novas oportunidades de crescer e acertar. Quem é que ao cabo da sua carreira não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto,
essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em uma nova existência. E até alguns estudos bastante interessantes têm sido relacionados, e eu me lembro agora de um estudo feito com alguns psicólogos, e o tema era felicidade e medo da morte, né? Então, esse conjunto de psicólogos entrevistou pessoas que estavam no processo iminente da desencarnação, estavam no processo de morte iminente, porque a doença ou a idade já os colocava numa situação onde não tinha mais retorno, a morte era iminente, iria acontecer em breve. E entrevistaram essas pessoas e perguntaram para elas se elas se achavam, se consideravam felizes e se elas se arrependiam de alguma coisa, né? E as pessoas que exercitaram durante a sua vida tudo aquilo que foi possível exercitar e fizeram boas escolhas, tinham, em geral, pouco arrependimento ou nenhum arrependimento em relação ao que tivessem feito na vida. E partiam com muito mais tranquilidade, porque sabiam que tinham aproveitado bem aquela existência. Pessoas que fizeram escolhas que não foram muito boas, ou se arrependeram por não ter feito escolhas, ou não ter feito aquilo que deveriam ter feito, ou não ter dito que amava as pessoas que estavam próximas, às vezes por hábitos de serem muito rudes ou muito duros, porque assim o perfil social definia, isso era muito comum com os pais de família antigamente, né? Que era onde se exigia uma postura muito mais rígida, muito mais dura, porque tinha que ser o bastião da moral e não podia dar risada, e tem que entregar uma certa dureza, né? Porque isso é exemplo para que os filhos pudessem seguir, né? Essa situação provocava nesses, muitas vezes, essa sensação de não terem dado ou demonstrado o amor que poderiam ter demonstrado em vida, e não terem utilizado essa oportunidade para poder fazer dessa existência ou do convívio com a família, do convívio com as outras pessoas, uma situação melhor. Então, esses são os que mais sofriam no momento do desencarne, porque reconheciam que se tivessem mais tempo, se conseguissem ter, nos tempos anteriores, quando era mais novo, quando tinha saúde ainda, o conhecimento que tinham agora no processo, no momento do desencarne, teriam agido de maneira diferente. E aí a gente volta nessa questão do espiritismo como uma figura, no sentido de que o espírita nessa situação, ou aquele que tem o conhecimento da pós-vida, né, ou a vida após a vida após a morte, sabe que aquilo tudo serve na realidade de experiência que pode ser utilizada numa vida seguinte. Então toda aquela experiência, mesmo que ela não tenha sido muito boa, que ela tenha sido falha nesse sentido de não ter aproveitado o que poderia ser aproveitado, esse conhecimento vai ser utilizado com certeza numa existência futura, porque o conhecimento fica no espírito, o conhecimento não fica na matéria. As memórias não ficam guardadas no cérebro físico. Se fosse assim, quando a gente desencarnasse, as comunicações que viriam da espiritualidade para a gente viriam sempre com um papel em branco, porque elas não teriam emoções, não teriam histórias para contar para a gente. Não é o que acontece. As mensagens vêm carregadas de emoção, carregadas de história, às vezes de arrependimento, às vezes de felicidade por se encontrar numa posição diferente, mas o que demonstra que quem vivencia, quem experiencia é o espírito e não a matéria. O cérebro simplesmente é o lugar onde, em vida, enquanto reencarnado, ficam armazenadas as memórias, né? Mas que depois de desencarne, essas memórias são levadas junto com o espírito, porque é o espírito que viveu, que vivenciou todas aquelas situações. Como também é muito comum em desencarnados que demonstram, às vezes, sofrimento ainda por conta daquilo que foi a causa da sua morte. Por exemplo, de doenças crônicas ou de algum acidente muito grave, quando na realidade não existiria mais razão para que isso acontecesse, que já não existe mais aquele corpo carnal que foi o que sofreu as condições do processo que provocou o desencarne. Então, se eles continuam sentindo, é porque na realidade essa dor é muito mais psicológica, é muito mais mental, no sentido de guardar a lembrança daquilo que aconteceu, do que efetivamente física, né? E, para não perder o costume, eu trouxe um videozinho, um pedaço de uma entrevista com uma palestrante espírita e professora chamada Sandra Borba, com o tema Justiça nas Reencarnações.
é um trecho do programa Espírito e Vida da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Esse é um programa que foi gravado em 2013, que a gente vai ver um trechinho agora. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um assunto que diz respeito a todos nós. Vamos conversar sobre a justiça da reencarnação. Por que temos todos que reencarnar? Uma vida só não basta, não é suficiente? Porque o tema reencarnação em alguns traz euforia, alegria, esperança e a outros causa indignação. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é a nossa convidada de hoje, Sandra Borba. Ô Sandra, houve uma época em que a reencarnação era aceita por todos. O professor Severino Celestino esteve aqui conosco e disse, por exemplo, que a reencarnação era um conceito aceito pelos judeus da época de Jesus. Por que então houve essa reviravolta na história? Por que motivos a reencarnação passou a ser anátema? Sem dúvida alguma, sua questão ela é extremamente complexa, né? E no momento assim curto é difícil fazer uma análise histórica que o tema mereceria. Mas é interessante registrar que todas as culturas orientais acreditavam no retorno da criatura, no caso da alma, como eles denominavam, em qualquer que fosse a linguagem, a habitar novamente o corpo. Só para a gente ter uma ideia, uma ilustração, entre hindus, por exemplo, no livro sagrado Bhagavad Gita, nós encontramos um célebre diálogo de Krishna com Arjuna, onde Krishna diz para Arjuna que da mesma forma que se troca um vestido velho por um vestido novo, também a alma humana trocaria um corpo velho por um corpo novo. E nós vamos encontrar em todas as tradições, então, orientais. Também no Ocidente, vamos identificar na Grécia, em Roma, compreensões acerca dessa volta. E o próprio grande sistematizador da Igreja Católica, Santo Agostinho, levantava a questão, terei eu vivido outras vidas? Então, na verdade, nós vamos encontrar a ideia, ela presente em todos esses momentos, em todas essas culturas. No entanto, a ideia da reencarnação, ela traz, vamos dizer assim, algumas consequências que não são muito aceitas por algumas pessoas. Então, por exemplo, o fato de você ter a certeza que você cometeu um crime e ninguém descobriu, mas a reencarnação, como uma lei que traz também junto a ela outra lei de causa e efeito, vai fazer com que você possa e deva, inclusive, resgatar aquele seu crime. Por isso, algumas pessoas rejeitam a ideia. E se fala exatamente que a própria Igreja Católica, durante os seus inícios de séculos, adotava a ideia, tanto é que Orígenes, Tertuliano, grandes padres da Igreja Oriental, eles acreditavam e tinham realmente o conceito da reencarnação, que na época não era com esse nome, né? Era uma outra expressão, transmigração, né? Volta e assim por diante. No entanto, afirmam alguns que quando a Igreja Católica há uma convocação de um concílio, e nesse concílio, então, há uma presença reduzida de bispos, e a esposa do imperador, né, dominava de alguma forma o próprio concílio, e provavelmente o imperador, né? E tendo sido ela pessoa vinculada a determinadas atitudes não muito lícitas, ouvia sempre se dizer exatamente que ela iria voltar e, consequentemente, ela iria pagar por aquilo que havia feito, né? E que ela teria tido um dedinho, vamos dizer assim, né? Para que essa ideia ela fosse retirada, vamos dizer assim, do conjunto das grandes ideias, das ideias centrais. Então você mesmo já coloca, muitas pessoas não suportam a reencarnação, porque a reencarnação é um conceito fundante para se ter a compreensão real da justiça divina e, consequentemente, para muita gente, um Hitler da vida, um Átila, rei dos Hunos, né? O rei dos Visigodos e assim por diante. Ninguém deveria receber uma outra oportunidade, enquanto a reencarnação não. É sempre a oportunidade daquelas ovelhas que o Pai confiou a Jesus, elas encontrem a oportunidade de se reciclarem, no sentido da renovação, no sentido de buscarem outros caminhos para as suas vidas. Sandra, Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela afirma que a reencarnação significa precisa oportunidade de superar e sublimar. Que comentário a gente pode fazer a respeito disso? Exatamente, porque quando nós vemos, por exemplo, a célebre parábola do filho pródigo, nós poderíamos ter também uma interpretação
adotando o princípio reencarnacionista, né? Na verdade, aquele filho, o que pede, enquanto bastante jovem, um pedaço, a sua parte na herança do pai, ele sai e vai viver dissolutamente lá para onde ele vai, vivendo em bebedeiras, vivendo de forma equivocada. Ele acaba com todo o dinheiro, depois ele percebe exatamente que não tinha mais o que fazer. Iria passar fome, como passou, queria comer a comida dos porcos e não podia, até que ele entra naquela crise profunda, existencial, e lembra que os funcionários do pai dele tinham um pão em abundância. E aí então vem o arrependimento, o remorso, e além do arrependimento e do remorso vem exatamente a consequência, que é a expiação no sentido também da consequência do ato equivocado, e ele então agora decide, vamos dizer, encontrar um novo caminho. Esse novo caminho é difícil, ele retorna, né, para aquilo que a própria parábola de Jesus diz, né? Aquele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o sentido é esse. A reencarnação é a oportunidade que Deus nos concede de reformar o nosso caminho, de reconstruir, de sublimar, de reaprender, enfim, de fazer jus à condição de filhos de Deus, e deveremos sempre estar na luta, na caminhada em busca da nossa própria evolução espiritual. Sandra, em vida nós estabelecemos laços de amor, laços afetivos, laços familiares. Esses laços vão se manter após a nossa desencarnação, ou seja, no mundo espiritual nós vamos estar cercados dessas pessoas que amamos. E um detalhe, uma nota para as pessoas de casa. E quem foi casado mais de uma vez, enviuvou e casou outra vez, constituiu outra família, como é que isso se resolve no mundo espiritual? Nós identificamos que os valores aqui na Terra, eles têm uma direção, eles possuem uma essência. No plano espiritual, esses valores que na Terra têm a ver com aspectos nossos, culturais, históricos, e até mesmo em função das nossas necessidades, das nossas formas de organização, isso tudo é como se, de repente, se transformasse, porque do outro lado não se adota exatamente aqui o apadrinhamento, né? Vamos dizer assim, a postura de enrolação, a maquiagem, e acredito que no caso brasileiro o jeitinho para poder se dar bem. Então, o que vai valer de fato no plano espiritual é a afinidade, né? Então, quando você, aqui na Terra, aqui no plano material, você é casado ou foi casado, quando há um processo da desencarnação, a volta do espírito ao plano espiritual, então o laço não existe, obviamente, né? Não existe cartório no além para fazer o registro do contrato. Então o que vai valer é o conjunto de quê? Da emoção, do sentimento, da vinculação afetiva. Então o redimensionamento é completo do lado de lá. Por isso acreditamos que muitos ficam, vamos dizer assim, preocupados, né? Porque o sentimento de posse que a gente tem é tão grande que de repente é meu filho, né? É meu irmão, é meu marido, e de fato no plano espiritual, ou seja, quando nós saímos da nossa referência aqui, limitada, tridimensional, materializada, para a dimensão espiritual, então os parâmetros são completamente diferentes. E obviamente que aquele que tiver N relações sob o ponto de vista conjugal, aquela que será, vamos dizer assim, a sua esposa, será aquela com a qual ele mais estabeleça, né, o vínculo afetivo. Lembrando que no processo reencarnatório a criatura vem, né, como esposa, mas depois pode vir também como irmã, como tia, como mãe, como filha. Então, nós temos diversos papéis a desempenhar. Lembrando que todos esses papéis possuem uma grande finalidade, que é o nosso desenvolvimento integral, né, é a conquista realmente de valores, de virtudes, porque ao final das contas o grande objetivo será sempre a constituição da família universal.